Olá galera do nono ano da Escola Degraus, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos falar agora sobre domínio e imagem de funções, mais especificamente sobre domínio de uma função, tá bom? Já vimos que para termos uma função f de a em b, nós devemos ter um conjunto A chamado de domínio, conjunto B que chamamos de conjunto de chegada ou contradomínio, e um subconjunto F de A cartesiano B, que em outras palavras, uma relação F de A em B, de modo que para todo elemento de X de A exista um único elemento Y de B. Ou seja, o conjunto imagem, todos os elementos que vão receber certinho. Nós vamos agora aprender a determinar o domínio de uma função. Presta atenção, estou lá na página 54 da apostila 7. Determinar o domínio da função dada por fx é igual a x menos 1 sobre x menos 2. Domínio significa quais os valores que eu posso colocar no lugar do x, tá? Isso que é o estudo do domínio de uma função. Dá uma analisada nessa função aqui. Eu posso colocar qualquer valor no lugar do x? Qualquer valor no lugar do x? No numerador eu até poderia, mas no denominador tem um número que eu não posso colocar. Que número que é esse, Ronan? O x menos 2, que é o meu denominador, tem que ser diferente de 0. Portanto, o x tem que ser diferente de 2. Aí o meu domínio é x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 2. Eu posso colocar qualquer valor no lugar do x, exceto o número 2. Porque o número 2 vai fazer o meu denominador virar 0. 2 menos 2, 0. E não existe divisão por 0. Tá bom? Então, analisar o domínio de uma função significa isso. Verificar quais valores eu posso colocar, quais valores eu não posso colocar. Tá joia? Vamos ver agora o exemplo número 2. Achar o domínio da função dada por y igual raiz de x sobre x menos 3. Y igual raiz de x sobre x menos 3. Para esse exercício aqui, eu tenho duas restrições. Uma restrição para o numerador, porque ele tem raiz quadrada. Uma restrição para o denominador, que eu não posso zerar ele. Então eu vou chamar essa aqui de primeira, vou chamar essa aqui de segunda. E vamos lá. Para a primeira, o x que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Pronto, está resolvido. Para a segunda, o x menos 3 tem que ser diferente de 0. Então o x tem que ser diferente de 3. Eu tenho dois resultados. Aqui nesse primeiro resultado fala que o x tem que ser maior ou igual a 0. Mas no segundo resultado fala que o x não pode ser 3. Ele tem que ser diferente de 3. É como se eu tivesse, pessoal, primeira reta, segunda reta, e a intersecção das duas retas. X maior igual a 0 na primeira, bolinha cheia, o 0, eu risco para cá. X diferente de 3 na segunda. X não pode ser 3, pode ser qualquer valor, exceto 3. Olha lá, ó, uma bolinha vazia no 3. E aonde eu tenho a minha intersecção? Aonde repetem os possíveis resultados? Daqui até aqui, com bolinha vazia no 3. De 0 até o 3. E de 3 para frente. Então, o meu domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 0, exceto o 3. Pronto. X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 0, menos o número 3, exceto o número 3. Estou tirando o número 3 do domínio, tá bom? Bom, com esses dois exercícios, com o exercício 1 e 2, nós temos condições de responder já a nossa aula de número 128, porque ela é nesse molde que nós acabamos de resolver, tá? Toda ela é nesse molde. Mas eu já vou aproveitar, já vou fazer também
explicar o exercício, o 3 e o exercício 5, tá? Que vai ser necessário para a nossa próxima aula. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, atenção então. Exercício 3. Achar o domínio da função dada por fx é igual raiz quadrada de x sobre x menos 3. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui dentro? Dentro da minha raiz eu tenho uma fração. Então esse cara que está dentro da raiz, o x sobre x menos 3, ele tem que ser maior ou igual a zero. Tem que ser maior ou igual a zero. Então eu vou dividir isso aqui na primeira e na segunda. Primeiro é só o numerador, segundo é o denominador. Primeiro, x igual a zero. Faço uma retinha para ela. Ela é crescente, mesmo de A contrário de A. Vou agora para a segunda, que é de baixo. X menos 3 igual a zero. X igual a 3. De novo, tenho 3 aqui, mesmo de A contrário de A. E agora eu vou fazer o jogo de sinal, porque isso aí é uma inequação quociente. E nós já estudamos. Primeira, segunda, e a primeira dividido pela segunda. Colocando os números 0 e o 3, ordem crescente, 0, 3. Faço os pontilhadinhos, jogando os resultados para a última. Matéria do ano passado, né, do oitavo ano. 0 e 3. Direita do 0 positivo, esquerda negativo. Direita do 3 positivo, esquerda negativo. Menos e menos dá mais e menos dá menos, mais e mais dá mais. O que ele está pedindo? Maior ou igual a zero. É onde tem o sinal de mais. Daqui para cá. Daqui para cá. Olha só um detalhe. É maior ou igual a zero, bolinha cheia, mas você deixou o 3 com uma bolinha vazia. Está errado. Não está errado. Por que o 3 ficou com uma bolinha vazia? Ele é denominador. Tá? 3 menos 3 dá 0. O denominador não pode zerar. Então o 0, bolinha cheia, mas o 3, que é denominador, obrigatoriamente tem que ser bolinha vazia. Aí o domínio dessa função aqui vai ser de menos infinito até o 0, união do 3 até mais infinito. Esse é o domínio para essa função. Tá certo? Bom, lembrando, pessoal, Ronan, mas ali, ó, se eu pegar um número negativo, por exemplo, menos 5, e jogar ali, eu vou ter um número negativo dentro da raiz. Não vai. Se você colocar menos 5 no numerador e menos 5 no denominador, dá menos 5 sobre menos 8, que é 5 oitavos positivo. Lembra que o x você está substituindo pelo mesmo número no numerador e no denominador. Tá bom? Dá uma olhadinha então na resposta, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Tá certo? Vou agora para o exercício número 4. E ele acontece uma curiosidade com esse exercício número 4 muito interessante. Inicialmente a gente pensa que é do mesmo jeito que esse, né? Porque ele tem raiz, né? Ele tem fração dentro da raiz. Então o que eu percebo? O exercício número 4 fala assim, ó, achar o domínio da função fx é igual a raiz cúbica de x sobre x menos 3. Pessoal, um detalhe só. Essa raiz é cúbica, ela pode ter número negativo dentro dela. Então eu não tenho restrição quanto à raiz. Quanto à raiz, não. Eu não preciso preocupar com a raiz. Eu preciso preocupar com quem? Com o denominador. Tá? Porque dentro da raiz eu posso ter número positivo, número negativo, inclusive o zero, sem problema. Porque ela é raiz cúbica.
mas o meu x menos 3 ele tem que ser diferente de 0. Portanto, o x tem que ser diferente de 3. Então, o domínio para essa função seria todos os números reais, exceto o número 3. Tá bom? Então, a restrição dela é pequena. Tá? Ela não tem restrição quanto a sinais. Positivo, negativo dentro da raiz, porque é raiz cúbica. Existe raiz cúbica de número negativo ou não? Existe. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Não existe raiz quadrada de número negativo. Tá bom? Bom, galera, vamos lá agora para o exercício número 5. Tá? O exercício número 5, prestem bastante atenção. Eu tenho duas situações de raiz aí. Tá? Nós vamos analisar as duas situações. Então, exercício 5. Fx igual raiz quadrada de x menos 1 mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 4. Poxa, eu tenho duas raízes, uma adição de duas raízes quadradas. Chamo essa aqui de primeira, chamo essa aqui de segunda. Na primeira, x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Então, x tem que ser maior ou igual a 1. Beleza. Na segunda, x ao quadrado menos 4 tem que ser maior ou igual a 0. Como é uma equação de segundo grau, isso aqui vai dar raiz, as raízes vão dar menos 2 e 2, eu tenho má com má. Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. E as raízes são 2 e menos 2. Como é que eu sei? Se você passar o menos 4 para lá, vai dar 2. Tira a raiz, mais ou menos a raiz do número 4 é mais ou menos 2, que são as raízes. Como está pedindo maior ou igual a 0, daqui para cá, daqui para cá. E aí, pessoal, eu tenho que arrumar uma solução em comum para esse exercício. Uma intersecção para esse exercício. Então, eu vou construir aqui a primeira reta, segunda reta, e aqui a intersecção entre a primeira e a segunda. X maior ou igual a 1, vou pôr o número 1 aqui, daqui para frente. De menos 2 a 2, para cá, para cá. Pronto. Aonde existe... Opa, tem um erro no meu desenho, perdão. Um erro aqui muito feio no meu desenho. Vou pôr o 1 aqui. Obrigatoriamente eu tenho que pôr o 2 um pouquinho aqui na frente, né? Ordem crescente. Pronto. Aonde existe intersecção aqui? Daqui para frente. Do número 2 até o mais infinito. Então o domínio dessa função que está aqui em cima é exatamente intersecção. Então vai ficar assim, ó, da seguinte maneira. Domínio igual de 2 até mais infinito. Do número 2 até o mais infinito, tá bom? Ah, mas nesse aqui eu podia substituir 1. Mas se você colocar 1 aqui, olha o que vai acontecer. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 4 dá menos 3. Raiz quadrada de menos 3 não existe nos reais. Tá certo? Pessoal, essa é a explicação da parte do domínio. Qualquer dúvida, voltem aí, vejam os exercícios passo a passo. E nós estamos indo agora lá para a aula 128, domínio de função. E eu vou gravar um outro videozinho agora, tá? A gente resolvendo esses exercícios. Então nós vamos resolver os exercícios da aula 128 e 129, tá bom? Bastante exercício na área. Vamos lá então. Aqueles que eu não resolver vão ficar de tarefa. Forte abraço a vocês, até daqui a pouquinho.